Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 11ª aula da playlist Minha Meta é o TJ de São Paulo. Nessa 11ª aula, eu estarei corrigindo as questões de matemática que ocorreram na prova de 2021. Beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então à correção da prova de 2021, tá? Na questão 71, o Pix é um meio de pagamento eletrônico lançado no Brasil no final de 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto nos meios de pagamentos eletrônicos. De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena variação nesse mercado seria muita coisa, já que em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhões, né? Trilhão de reais. Considerando o valor movimentado em 2019 pelo mercado de pagamentos eletrônicos, uma variação de 0,1% corresponderia. Então, estão aqui as nossas alternativas. Então, olha, o que o exercício está pedindo, né? Quanto que seria 0,1% de 1,8 trilhões, tá? Então, seria eu calcular 0,1% de 1,8 trilhões, tá? 1,8 trilhão. Então, vamos lá. O que é calcular 0,1%? 0,1% é a fração 0,1 sobre 100 multiplicado por 1,8 trilhão. Então, vamos escrever aqui 1,8 trilhão. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós vamos ter 11 zeros aqui, ó. 1000, milhão, bilhão, trilhão, tá? Então tá aqui, vamos fazer agora as continhas, né? Vamos ver os zeros que dá para a gente simplificar. Eu tenho 2 zeros aqui no denominador do 100, tiro os 2 zeros aqui de 1,8 trilhão, tá? E vou multiplicar por 0,1. Então, ao multiplicar por 0,1, eu vou tirar mais um zero aqui na multiplicação, ok? Então, vai me sobrar aqui 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 800 milhões de reais, tá ok? Deixa eu só conferir a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso daí, tá? Então, seria 1 bilhão e 800 milhões de reais. Olha. 1 bilhão e 800 milhões de reais corresponde a 1,8 bilhão. Ok? Então, a resposta aqui, alternativa B de bom, B de bola. É um exercício bem tranquilinho, bem simples aí, né? Lembrar que quando eu vou escrever 0,1% é a fração 0,1 sobre 100. Depois eu faço as simplificações necessárias aí, tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó, escrevi o 1,8 trilhão, né? Simplifiquei 2 zeros aqui do trilhão, os 2 zeros do 100. Ao multiplicar aqui por 0,1, eu elimino mais um zero aqui do trilhão. Ok? Então, sobrou 1 bilhão e 800 milhões de reais, que corresponde a 1,8 bilhão. Vamos lá, questão 72. Bem, a questão 72, ela estava dizendo o seguinte, olha.
um processo seletivo para o cargo de digitador no escritório adota na prova prática o seguinte cálculo para a nota. A nota é 10 menos D, que multiplica 0,05, menos F, que multiplica 0,2. Nessa forma, D corresponde ao número de erros de digitação e F o número de erros na formatação do documento. Considere um candidato cujo número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20. Então, olha, número de erros de digitação, que é o D, é o número de erros da formatação, que é o F, mais 20, porque ele superou em 20. Então, está aqui a nossa primeira equaçãozinha, tá? Considerando que digitação e formatação né, o número de erros total foi igual a 28. Então, D mais F foi igual a 28. Tudo bem? De acordo com o cálculo apresentado, a nota deste candidato será... Bem, para fazer o cálculo da nota, gente, eu vou precisar descobrir os valores de D e F para substituir aqui na nossa fórmula que calcula a nota. O que me deu aqui? Me deu um sistema, tá? Com duas equações, duas incógnitas. Eu tenho aqui a equação 1 e tenho a equação 2, tá? Então, olha, substituindo a equação 1 na 2, então aqui, olha, eu vou ter que descobrir o valor de D e F. Na equação 2, onde tem D, eu vou colocar F mais 20, aí daqui eu vou descobrir a quantidade de erros de formatação. Então, vai ficar F mais 20 mais F igual a 28. Tá? Então, daqui eu vou tirar que 2F é igual a 8. O 20 estava somando, passa subtraindo. F igual a 4. Descoberto o valor do F, agora nós vamos descobrir o valor do D. O D não é F mais 20? Então, 4 mais 20. O D será igual a 24. O número de erros em formatação foi 4 e o número de erros em digitação foi 24. Agora nós vamos substituir na fórmula da nota. A nota é dada por 10 menos o D, que é o número de erros de digitação, que é 24, que multiplica 0,05, menos o F, que é o número de erros em formatação, que é o 4, que multiplica 0,2, tá? Então, vamos lá, fazendo os cálculos. 10 menos 24 vezes 0,05 vai me dar 1,2. Menos 4 vezes 0,2 vai dar 0,8. Então, 10 menos 1,2 menos 0,8 vai me dar 8. Então, a sua nota foi 8, tá? Resposta alternativa B de bom, B de bola. Também um exercício simples, gente, tá? Envolvendo apenas um sistema onde nós vamos descobrir o valor das duas incógnitas, né? Não. O D e o F, né? Para poder estar fazendo o cálculo da nota aí desta pessoa que prestou esse concurso. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão. Questão 73. Na reunião do balanço anual, o síndico apresentou a prestação de contas de um conjunto habitacional. Chamou a atenção dos presentes a inadimplência por atraso no pagamento do condomínio. Segundo o regimento local, está estabelecida a cobrança de multa a juros simples diário, multa a juros simples diário de 0,03% sobre a mensalidade do condomínio. O valor fixo do condomínio mensal deste conjunto habitacional é de R$ 900. O síndico
comentou que o habitual observado mensalmente no local é que, em média, 45 moradores atrasam o pagamento em 5 dias. Então, por mês, 45 moradores atrasam 5 dias. Então, vão pagar juros em cima de 5 dias por mês, tá? Considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade do condomínio e o número médio mensal de dias desses atrasos, o total anual de multas cobradas por atraso no pagamento do condomínio é um valor de... Eu quero o total anual. Olha bem, total anual de multas. Então, é o total que ele vai arrecadar durante 12 meses em multa. Tá? Então, olha, está dizendo que a cobrança de multa é em cima de juros simples. Então, o que nós temos que observar aí? Como calcular o juros simples? Bem, juros simples de uma pessoa por atraso, tá? Então, fórmula do juros simples é o capital que multiplica a taxa de juros que multiplica o período, que é um período de 5 dias. O capital aqui seria um capital de R$900, que é a taxa, né, dos juros é cobrado em cima do valor do condomínio. Há uma taxa de 0,03%, essa taxa é diária, é ao dia. Durante um período de 5 dias. Então, primeiramente, nós estamos calculando quanto um condomínio vai pagar de multa por mês, tá? Lembrando que nessa fórmula eu tenho que transformar o 0,03% em decimal. Então, eu vou dividir isso por 100, tá? Ao efetuar essa divisão por 100, vai me dar 0,0003, tá? Então, dividir por 100, desloco duas casas para a esquerda. Então, vamos calcular aqui o juro que uma pessoa vai pagar. Então, o capital é de 900, multiplicado pela taxa, que é 0,0003, por um período de 5 dias. Ao efetuar essa multiplicação, eu vou ter aqui R$1,35 que uma pessoa paga de juros, tá? Por esse atraso de 5 dias no período de um mês. Só que aqui é uma pessoa, certo? Quantas pessoas que atrasam por mês? São 45 moradores que atrasam o pagamento por mês. Então, o valor que ele vai arrecadar por mês, valor arrecadado por mês. Tá? Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. São quantas pessoas que atrasam por mês? São 45 pessoas. Então, 1,35 vezes 45, porque são 45 pessoas que atrasam o seu pagamento. Ao efetuar essa multiplicação, vai arrecadar aqui, então, por mês, 1,35 vezes 45 vai dar R$60,75. Então, este é o arrecadamento mensal. Só que pede o arrecadamento anual. Então, o valor arrecadado por ano, eu vou pagar o valor mensal, vou multiplicar por 12, tá? Então, R$60,75, eu vou multiplicar aqui por 12, e vai me dar R$729.
Este é quanto vai arrecadar no período de um ano. Tá? Este valor ele está entre 700 e 750 reais. A resposta aqui, alternativa aí de excelente, tá? Então, um exercício também, galera, um exercício tranquilo de se fazer, né? Teria que ter o conhecimento aí de como se calcular, né, o juros simples de um determinado valor, né? Teria que estar lembrando aí da fórmula do juros simples, que é o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo período. Tudo bem? Vamos lá, questão 74. Questão 74. A China é o país com maior volume total de emissões de carbono, mas também está na liderança da produção de energia solar. O gráfico informa a capacidade total de 4 principais países na produção de energia solar no ano de 2020. Então, a capacidade total é megawatts. A China, 254.300, Estados Unidos, 75.500, Japão, 67.000 megawatts e Alemanha, 53.700. Analisando as informações do gráfico, assinale a alternativa que mais se aproxima da razão entre a média aritmética simples da capacidade total de produção de energia solar dos Estados Unidos, Japão e Alemanha e a capacidade total de produção da China no ano de 2020. Então, essa razão, ela vai se aproximar de qual valor? É o que está perguntando aqui, ó. Se aproxima, né, a hora que fizer essa razão, se aproxima de qual valor? 1/5, 1/2, 1/4, 1/6 ou 1/3. Primeiramente, nós vamos ter que calcular a média, tá? Vou pôr aqui M de média, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, 75.500, com o Japão, que é mais 67.000, mais a Alemanha, que é 53.700, porque eu tenho que fazer a razão dessa média com a da China. Média simples, então eu vou dividir aqui por 3, tá? Então, somando 75.500 com 67.000 com 53.700, eu vou ter 196.200 dividido por 3, tá? Isso vai me dar 65.400 megawatts, a média de quem? Do Japão, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Eu tenho que fazer a razão dessa média. Então, vamos lá, a razão é uma divisão com a da China. Então, 65.400 vamos dividir pela China, pelo valor da China, que é 254.300, tá? Efetuando essa divisão, eu vou ter aqui aproximadamente, em duas casas depois da vírgula, 0,25. 0,25 é a fração, gente, 25 sobre 100, que, simplificando por 25 e por 25, vai me dar 1/4, tá? Então, a razão, né, que o exercício pediu, entre a média aritmética da produção dos Estados Unidos, Japão e Alemanha e a capacidade total da China, 1/4. Resposta alternativa C, de Carlinhos. Também um exercício bem tranquilo, galera, tá? Estava envolvendo o quê? Uma análise de um gráfico, calcular uma média aritmética simples e depois fazer uma razão. Lembrando que razão é uma divisão. Tudo bem? Tá? Vamos lá para a próxima questão. A questão 75.
Bem, eu estava dizendo aqui, ó, o plano de reabertura do comércio de uma cidade, devido à pandemia de Covid-19, determinava que a ocupação máxima dos estabelecimentos, considerando certo raio de afastamento entre as pessoas, de acordo com o seguinte cálculo: número máximo de pessoas. Você vai dividir a área de circulação por 7. Neste cálculo, a área de circulação deve ser apresentada em metros quadrados. No caso de o resultado ser um número decimal, deve-se considerar o número 0,7 como decimal referência de arredondamento para o próximo número inteiro, tá? Então, você vai dividir até uma casa depois da vírgula. Se der de 0,7 ou mais, você considera o número inteiro acima. Se der abaixo de 0,7, depois de uma casa decimal, você vai considerar o 12, tá? Que é o que está dizendo aqui. Por exemplo, se o número maior do que 12 e menor ou igual a 12,7, o número máximo de pessoas a ser considerado é 12. Mas se o resultado for maior do que 12,7 e menor que 13, o número máximo de pessoas que deve ser considerado é 13, tá? Então, se for 12,7 ou menor, você considera o 12. Se for acima, você vai considerar o 13, tá? Uma galeria instalada nessa cidade possui área de circulação composta por um quadrado e 2 retângulos, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. O quadrado tem 8 metros de lado, enquanto um retângulo tem 20 metros de comprimento e o outro retângulo tem 25 metros de comprimento. Neste caso, a ocupação máxima da área de circulação é, como está pedindo aqui, né, a capacidade máxima de circulação. Então, primeiro eu preciso saber a área dessa galeria aí, tá? Aí estão aqui as alternativas, ó. 60, 80, 81, 51 ou 61 pessoas. Então, o que a galeria é formada? Eu tenho um quadrado. Esse quadrado tem dado 8. Tá? 8, 8. E ao lado desse quadrado, eu tenho 2 retângulos. Vai formar a galeria. Um tem comprimento 20, porque ele tem um lado comum com o quadrado. Então, o comprimento de um é 20. E o comprimento do outro, que tem um lado comum com o retângulo, é 25. Tá? Então, eu tenho um retângulo de 25 por 8, um quadrado de 8 por 8 e o outro retângulo de 20 por 8. Essa daqui é a nossa galeria. Bem, somando o total aqui do comprimento, 25 mais 8 mais 20, vai me dar um retângulo maior aqui, ó, que vai formar a galeria de 53 por 8, galera. Tá? Então, a área da galeria, vou pôr a G, a área da galeria seria um retângulo de 53 por 8. A área do retângulo multiplica o comprimento pela largura. 53 vezes 8 vai dar 424 metros quadrados. Ok? O número máximo de pessoas. Como é que calcula o número de pessoas aqui? O número de pessoas, você pega a área, que é o 424, e vai dividir por 7. Ao efetuar essa divisão até com uma casa depois da vírgula, vai me dar aqui 60,5 pessoas, tá? Agora, o que diz lá no critério de aproximação? Se for de 60 até os 60,7, eu considero 60. Se for acima, aí eu considero 61, que é o que está dizendo.
Se for de 12 até 12,7, eu considero 12. Se for acima do 12,7, eu considero 13. Então, isso aqui é um critério de aproximação que ele deu. Aqui, como deu 60,5, não é superior a 7. Então, eu considero como 60 pessoas. Tá? Então, aquilo ali foi só para um critério de aproximação. 60 pessoas. A resposta está aqui na alternativa A, de Amora. Beleza? Então, um exercício envolvendo o cálculo de uma área, né, de uma figura geométrica plana, no caso aí acabou formando aí um retângulo, uma área que tem que ser conhecida por todos aí. Ok? Né? Como que se calcula essa área? Depois fazer aí uma divisão. Tudo bem? Vamos lá para a questão 76. 76. Nos últimos anos, a TV a cabo, a TV via satélite e o streaming têm disputado a atenção e a fidelização dos consumidores para os seus produtos e pacotes de serviço. O gráfico a seguir apresenta o número de assinantes ao redor do mundo e o faturamento global proveniente das unidades dessas três modalidades de tecnologia de entretenimento de 2016 a 2020. Então, aqui, este gráfico aqui à esquerda, número de assinantes em milhões, cuidado aqui, em milhões de pessoas. E o faturamento global está em bilhões, tá? Bem, continuando aqui, vamos lá. Vamos ver o que está perguntando aqui. Esse aqui, olha. Considerando que o valor médio da unidade, então para calcular o valor médio da unidade, resulta na divisão do valor do faturamento global anual pelo número global de assinantes. Então, olha, para ver o faturamento, né, o valor médio da unidade, eu pego o faturamento daquele ano e divido pelo número de assinantes daquele ano. Aí eu tenho o valor médio da unidade, tá? Ao analisar os gráficos apresentados, pode-se concluir que de 2016 a 2020, o valor médio da unidade do serviço via satélite sempre foi, olha bem, preste atenção, olha, nisso daqui que está dizendo, sempre foi. Tá? Então, olha, a hora que eu for observar ali as alternativas, o que está dizendo aqui? Ó? Sempre foi maior, menor, menor, maior ou menor. Então, a única alternativa que eu teria que completar aqui é com a palavra sempre foi maior ou sempre foi menor, tá? Que o da TV a cabo, que por sua vez no ano de 2020 tinha um valor médio de anuidade. Então, olha, a próxima lacuna, ou eu vou ter que completar com inferior, inferior, igual, superior ou superior ao triplo do valor médio da unidade do stream. Os termos que completam, respectivamente e corretamente, as frases são, tá? Então, vamos lá. São duas etapas que eu vou ter que preencher aí. A primeira é entre o faturamento médio, né, o valor médio mensal, entre deixa eu arrumar aqui para a gente poder ver o gráfico aí, tá? Então vamos lá. O valor médio da unidade via satélite em relação à TV a cabo. Gente, olha, eu não preciso fazer o valor médio de todos os anos, porque
que eu não preciso? Porque a única frase que eu vou completar aqui na primeira parte, olha, que aqui está dizendo, via satélite sempre foi. Então, basta eu calcular de um ano, se esse de um ano der maior, sempre foi maior. Se esse de um ano der menor, sempre foi menor. É por causa da frase que está dizendo ali, não há a necessidade de eu fazer todos os anos. Porque basta um ano ser maior, que ali está dizendo que sempre foi. Então, eu não preciso fazer dos outros anos. Se não tivesse essa palavra, eu teria que fazer de todos para ver, tá? Então, eu vou ver o faturamento só para 2016, por causa da palavra sempre foi. Ó. Então, em 2016, tá? O de satélite, teve um valor médio. Então, eu vou observar, tá? O seu valor médio ali da unidade. Em 2016, olha, a TV a cabo, não, satélite, que é o branquinho aqui, ó, 2016, teve aproximadamente aqui, ó, 90. Vendo? Vou pegar um valor próximo aqui. Então, 90 bilhões. Eu vou dividir o 90 bilhões, então 90 mil, milhão, bilhão. Tá? Eu vou dividir aqui o 90 bilhão pelo número de assinantes deste ano. E eu vou ter o valor médio das assinaturas. Então, vamos lá no gráfico agora, observar o satélite em 2016. 200 milhões. Então, vou dividir por 200 milhões. Já dá para simplificar aqui os zeros. Olha, isso aqui eu vou mostrar. Tem 3 zeros aqui, tem 3 zeros aqui no denominador, 3 zeros mais aqui no numerador, 3 zeros no denominador, 2 zeros aqui no numerador, com 2 zeros aqui. Então, teve um valor médio aí de $450. Tá? Agora nós vamos ver para quem? Para a TV a cabo, para ver se for maior ou menor. Então, a TV a cabo, em 2016, o valor médio, vamos lá, 2016, TV a cabo, né, que é a parte preta aqui do gráfico. Ó. Então, deu aqui aproximadamente aqui 110. Né? 110 bilhão. 110 mil, milhão, bilhão. Né? Dividido pelo número de assinantes da TV a cabo neste ano de 2016. Ó. Então aqui, olha, observa o gráfico aqui, ó. TV a cabo. Tá? Então, bem próximo aí de 600 milhões. Ó. Então, ao efetuar essa divisão, 600 milhões, 600 mil, 600 milhões. Simplifica aí os zeros, vai dar aproximadamente aí 183,33 dólares. Então, olha, o que acontece? O valor médio da satélite foi maior que o valor médio da TV a cabo. Então, já dá para completar ali a nossa lacuna já com maior, tá? A primeira parte aqui foi maior. Agora vamos analisar a segunda etapa do exercício. Ó. No ano de 2020, então agora só vou analisar o ano de 2020. Tinha um valor médio de anuidade. Então, inferior, igual ou maior ao triplo do valor médio da unidade do extreme. Então, eu vou calcular
o valor médio da unidade da TV a cabo em 2020, tá? Então, observa aqui que em 2020, a TV a cabo, ela teve um faturamento aqui, ó, de aproximadamente 110 bilhões. Tá lá? 110 bilhões. O número de assinantes da TV a cabo desse período foi de aproximadamente, olha aqui, TV a cabo de 500 milhões. Tá? Então vamos lá, para o ano de 2020. Vamos calcular aqui a segunda etapa. Só para 2020. Valor médio. Então eu vou dividir os 110 bilhões, então aqui 110 mil, 110 milhões, 110 bilhões. Pelo número de assinantes dela, que foi de 500 milhões. Então simplifica os zeros aí, faz a divisão, vai dar aqui de 220 dólares. Tá? Então, nós estamos analisando aqui, nela, a TV acabou. Por aqui, acabou. Eu vou comparar com quem? Com o Stream. Então, vamos ver aqui, o Stream, em 2020, o Stream é o cinzinha claro aqui, ó. Tá? O Stream aqui em 2020, ó. Observa que ele está bem próximo de 60 bilhões, ó. Tá? Bem próximo aqui, ó. Vamos considerar os 60 aqui, ó. E o número de assinantes, né? O número de assinantes em 2020. Próximo aqui, ó, de 1.100. Vemos? Então, vamos fazer o valor médio dele. Só que aqui está falando, e aí eu vou comparar com o triplo, tá? Por que eu vou comparar com o triplo? Porque aqui está dizendo, ao triplo do valor médio do Stream. Então, eu vou calcular o valor médio do Stream. Valor médio. Então, em 2020, observando o gráfico lá, 60, aproximadamente 60 bilhões. Mil, bilhão, bilhão. Dividido 1.100 milhões. Ao efetuar essa divisão, vai me dar aqui aproximadamente 54,54 dólares, tá? Esse é o valor médio. Mas aqui perto está falando que é nela, é inferior, é superior ou é igual ao triplo deste valor. Então, eu vou multiplicar por 3 o valor do extremo. Então, 3 vezes 54,54. E vai me dar aqui 163,62 dólares, tá? Então, o que eu vou observar? Que a TV a cabo aí, é maior, ou seja, é superior, né? Que a palavra que está lá para completar é superior. É superior ao triplo do valor médio do streamer. Então, olha, a segunda lacuna aqui, eu teria que completar com a palavra superior. Ok? Então, olha, maior e superior. Resposta alternativa D de dado. Tá?
Então também, ó, não era um exercício difícil, um exercício aonde eu precisava analisar um gráfico, pegar valores aproximados, porque o gráfico não estava, alguns pontos ali não estava localizado bem em cima do valor, né? Mas com valores aproximados. Aí dá para a gente poder responder as perguntas, né? E fazer o cálculo. Aí teria que estar sabendo operação de divisão, tudo bem? Então tá aí, galera. Aqui eu termino essa nossa 11ª aula aí dessa nossa playlist, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados nessa aula, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Beleza, galera? Então, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!